Jussara Rodrigues da Silva Paz, ela foi condenada a 19 anos e 10 meses de prisão pelo crime, que foi cometido lá em Aldeia, quando ela matou e esquartejou o marido, Denirson Paz, médico cardiologista. Esse crime ficou conhecido em todo o país. A gente acompanhou desde o início, toda essa história. E lógico que a gente vem trazer aqui essa atualização. E eu já adianto para você, que ela saiu aí do regime fechado para o semiaberto harmonizado. Por quê? Porque teria passado no Enem, teria conseguido ingressar aí em uma universidade e vai estudar. Por isso que ela vai agora cumprir essa pena em regime semiaberto. E o advogado, Carlos André, já está aqui ao meu lado, que é o representante da família Paz. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente essa explicação. Muita gente esperava que ela ficasse o tempo todo, que foi determinado ali pela Justiça, na prisão, mas não é bem assim, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Arthur. Veja bem, vamos fazendo alguns esclarecimentos. Jussara Paz foi condenada, certo? É uma reconfessa, ela foi condenada, pegou sua pena, e como todo condenado, começa num regime mais forte, mais fechado, para progredir para um regime mais aberto. No caso dela, foi por semi-aberto. Portanto, só fazendo um esclarecimento que ela sai do presídio, continua condenada e continua também cumprindo pena, só que no regime semi-aberto harmonizado. O harmonizado pode ser feito estudando ou trabalhando, certo? E fazendo também um esclarecimento, nesse caso aí, ela não foi por regime harmonizado porque tirou uma nota alta. Ela pegou um regime harmonizado porque vai estudar, e não importasse onde fosse, certo? Isso a lei prevê a lei para todos, porque nós vivemos num sistema penal em que se permite a progressão de regime, certo? Começa num regime mais fechado e vai para um semiaberto ou até mesmo aberto. Ô, doutor, como foi que a família Paz recebeu essa informação? Inclusive, o Daniel Paz, que é aquele filho que a gente ouviu aqui também na TV Tribuna, muito revoltado desde o início lá do júri, quando o irmão dele foi até absolvido. Olha, tanto Daniel Paz como também toda a família recebeu essa notícia com revolta, com indignação. Isso é um direito da família, porque isso é uma questão do sentimento da família e ninguém pode tirar esse direito. Apesar do direito permitir essa situação, que é normal, isso acontece com toda pessoa apenada, que é também o caso dela, mas ninguém pode tirar esse direito da família se indignar, com a soltura da assassina, isso da pessoa que foi pai, que foi irmão, que foi filho. Os pais deles são bastante idosos hoje, com mais de 80 anos de idade, que sofrem até hoje as consequências desse crime. Então, nesse caso, a família recebe com indignação e ainda mais, diante de algumas declarações do advogado, que eu vi em outras entrevistas, detratando a honra, a memória de Dr. Denirson Paz, e uma pessoa e um médico que foi honrado, uma pessoa altamente reconhecida aqui em Pernambuco, que prestou serviços aqui nos hospitais de Pernambuco. Então, inclusive o filho dele mais novo, ontem, que a família que eu represento como advogado de acusação, pediu orientação jurídica nesse sentido para tomar uma atuação jurídica em relação a esse fato. Eles alegam legítima defesa, certo? Por questão de violência doméstica, só que esta violência doméstica, durante o processo, foi desmentida até por uma testemunha da própria Jussara, não foi nem do Ministério Público, foi até por uma própria testemunha de Jussara, que não houve violência doméstica, porque essa testemunha, inclusive, acompanhou ela na época na delegacia, e ela desmentiu isso perante a juíza. Então, se está dizendo que é violência doméstica, não é verdade, certo? Então, portanto, essa tese de violência doméstica não existe. E por conta das declarações do advogado, o filho Daniel Paz vai entrar com uma queixa-crime contra o advogado, porque isso aí extrapolou já a atuação do advogado. E o advogado deve agir com ética, para que assim possa respeitar a memória de quem morreu e a honra da família. Doutor, muito se especulou, que a Jussara teria tirado a vida do médico porque ela teria descoberto ali, um dia antes, uma traição dele. De fato, essa foi a motivação ou tem uma outra motivação? Não, existe a questão da passionalidade, mas essa não foi a principal. A principal foi o interesse patrimonial. E quem decidiu isso foi o próprio
corpo de jurados no dia do júri dela, certo? Então, nesse caso aí, ela já sabia, já tinha noção de traição, isso aí é dito por ela mesma perante o juízo, isso tem gravação, mas o mais importante nesse momento é o julgamento do recurso de apelação de Danilo Paes, que ainda continua pendente o julgamento. Apesar dele ter sido absolvido no júri de Camaragibe, mas a Procuradoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo, reconheceu que aquele júri deve ser anulado e houve um parecer recente, isso foi agora, recentemente, para que aquele júri seja anulado e seja marcado um novo júri. Isso significa que esse parecer é muito importante para que, agora que o recurso está concluído para julgamento, o Tribunal de Justiça julgue e, nesse caso, se faça justiça e seja reaberto o caso dele para que haja um novo julgamento para Danilo Paes, o filho de Jussara Paes, que atuou junto com ela na morte de Denilson Paes em Camaragibe. Você viu a novidade aí, né? Você lembra muito bem desse caso. Inclusive, muita gente falou como é que essa mulher ela teria agido sozinha. Teria pegado o marido ali pelos braços, teria esquartejado o corpo, colocado dentro de uma cacimba. O corpo que foi encontrado parcialmente carbonizado, teria até fechado, né, a cacimba, se eu não estou enganado, doutor. Se eu falar alguma coisa aqui, o senhor pode me corrigir. A gente ficava esperando ali qualquer nova atualização, porque desde o início as pessoas acusavam esse filho dela também de ter participado desse crime, né? Só que ele foi absolvido durante o julgamento. O senhor acaba de dizer aqui pra gente que já solicitou houve já o parecer da Procuradoria para que o recurso de apelação que eu coloquei, exatamente para que fosse anulado, ou seja, não é somente eu que estou dizendo que a decisão dos jurados foram contrárias às provas dos autos. Agora existe uma Procuradoria do Tribunal de Justiça também afirmando e concordando com o meu recurso. E agora cabe aos desembargadores do Tribunal de Justiça julgar esse recurso e o que a família espera que se faça justiça, e agora Danilo Paes, que atuou junto com a sua mãe, Jussara Paes, na morte de Denilson, seja novamente julgado e, assim, espero que seja condenado, e esse é o sentimento da família. Muito obrigado por falar com a nossa equipe, viu, doutor? E a gente vai continuar observando, né, acompanhando essa história de perto, viu? E quando tiver essa atualização, inclusive a gente já tem até o contato do advogado, ele vai passar pra gente aqui, pra gente trazer aqui no Jornal da Tribuna, primeira edição, né, Arthur? Eu volto com você, meu amigo. Isso, Marvin. E eu estou vendo aqui agora, obrigado, viu, Marvin? Eu estou vendo aqui no celular agora uma postagem do Daniel. Não sei se dá para ver direito aí. Acho que de para Emanuel aqui chegar junto. É uma postagem em que ele bota a foto com o pai, né? E aí, esse é o filho que nunca foi investigado, né? Que não tem absolutamente nenhuma participação no crime. Tá? De acordo com as investigações. E aqui ele bota o texto, ó. Dia triste e revoltante para quem, assim como eu, acredita ou tenta acreditar em justiça nesse país. Independentemente, seu legado continua em mim e sempre será assim. Obrigado por ter me ensinado tanto, por ter sido um ótimo pai e ter muita influência em quem eu sou hoje. Te amo para sempre. Tá aqui ó, a postagem do Daniel Paes. Você vê @danielpaes.nutri. Filho, né, da vítima aqui, o Denilson, né? E a gente tá mostrando para você como é que a gente consegue ver dentro de uma família acontece um crime como esse e o irmão de um dos acusados aí, né, que ele foi julgado, para dizer eu não tenho mais irmão, eu não tenho mais mãe e, infelizmente, não tenho mais pai. Essa é uma declaração dele. Diz que perdeu a família toda em um único dia. Né? E agora essa novidade que o júri do irmão dele vai acontecer novamente. Né? E a gente vai estar atualizando sempre você em nossos telejornais. E a Jussara, quando saiu da prisão, ela disse que o Estado não fez nada por ela. Né? Pô, qualquer coisa, qualquer novidade, assunto novo que vem, a gente vai estar trazendo para